Fala, turminha! Estamos de volta com mais um Afoitos. Júlia, hoje acho que o negócio vai ser bom, hein? Diretamente do Rio de Janeiro. E o cara tem um sorriso bonito, você Não, viu? ele é muso, né? Ele é um gato, o né? cara é mais bonito pessoalmente do Ele que tem no um Instagram, axé, hein? né? O molho, ele tem um molho. Tem. Pior que tem. Eu acho que já tinha, né? Foi capixaba. E aí foi pra lá e pegou o molho carioca. Tu é capixaba? Sou capixaba. Eu não sabia. Já tô te contando já. Olha só. Pode eu achando que ele é do Rio mesmo. Aproveita e já vai e apresenta o nosso convidado. Bom, estamos aqui com o Matheus Vaz, psicólogo famoso nas redes sociais. Nosso convidado é natural do Espírito Santo. Não sabia, eu morei lá a vida inteira. Aham. Mas escolheu o Rio por amor. É muito bom isso, né? Traz na bagagem o carisma, a desenvoltura de ser um ator e, através do humor, fala sobre os desafios de propor uma psicologia popular, acessível e desconstruída. Assim como aborda temas sérios como autoestima e comportamento. A escuta e a troca constante sobre as dinâmicas de relacionamentos dos seus seguidores resultou na produção do e-book Flertando com o Abusivo. A gente vai falar dele aqui hoje um pouco também. E, além disso, Matheus, um homem jovem, negro, tatuado e abertamente gay e muito, muito seguro, lembra da necessidade de identificação entre terapeuta e paciente e afirma querer ser visto como uma pessoa real, distante do imaginário sisudo do psicólogo arquétipo. Estamos muito contentes e ansiosos pelo seu conteúdo hoje. Matheus, muito obrigada pelo convite. Bem-vindo! Obrigado. Bem-vindo, Muito obrigado. E essa apresentação aí também tá linda, incrível. Nossa, né? E realmente é tudo que você é, Matheus. Eu te falei aqui antes da gente começar, eu acompanho de verdade o seu conteúdo, porque você traz uma didática muito gostosa que qualquer pessoa, até mais leiga do mundo, consegue entender e consegue se identificar. Porque acho que a psicanálise, a psicologia é isso, né? É a pessoa olhar e ela falar assim, nossa, eu tô passando por isso. Sim. Ela se encaixar para ela conseguir entender. Porque a gente só tem uma mudança quando a gente identifica na gente algo que precisa ser mudado. Não adianta você falar para ela que ela tem isso, que ela tem aquilo, que se ela não enxergar, ela não vai mudar. E como que você aborda essa questão com as mulheres, que eu vejo que tem muita mulher desesperada para sair de um relacionamento tóxico e não consegue? O que você traz para elas, assim, de início, como nem todo mundo consegue pagar uma terapia com você, e, enfim, nem com outros profissionais? Como que você aborda com elas ali pela rede social? Como que você consegue ajudar? Quais são as ferramentas que você usa ali para trazer ela, pelo menos um choque de realidade, para ela começar esse processo de autoconhecimento, esse processo de sair da relação, desse relacionamento tóxico? Como que você faz essa... Então, eu acho que eu sempre opto por começar de uma forma com humor. Porque quando a gente fala de humor, eu acho que a gente já desarma essa questão do... Estamos falando sobre uma coisa extremamente séria, uma coisa extremamente prolixa, que faz com que as pessoas, às vezes, não consigam adentrar naquilo ali, inclusive sobre si mesmo, né? Então, eu acho que quando eu busco colocar um pouco de humor em assuntos que são sérios, faz com que essas pessoas, elas comecem a rir e de repente falam, isso aqui fez sentido, menino, isso aqui me acessou nesse lugar. E ajuda, acho que assim a gente vai identificando também o que faz com que a gente se conecte com outras pessoas. Porque a terapia é muito isso, não é a gente aprender só a se relacionar com o outro. Eu falo que a terapia é uma forma que a gente tem de aprender a se relacionar com a gente. E aí, a partir da forma que a gente sabe como a gente funciona, quais são os nossos limites, quais são os nossos desafios, quais são as nossas sombras, aí sim a gente está mais preparado para lidar com outras pessoas, né? Quando você começou a trabalhar com esse humor dentro da psicanálise, da psicologia, você sofreu algum tipo de preconceito do tipo, ele não é sério, ninguém vai levar ele a sério? Vários. Sofreu, né? Vários. Desde a época da faculdade, na verdade, assim. Desde a época da faculdade eu tive várias questões de bater de frente mesmo, assim, com alguns professores que eram mais tradicionais, do tipo, você não pode ter tanta tatuagem, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Não, o seu arquétipo, a sua figura é o oposto do que as pessoas falam. Vou entrar numa sala, vou encontrar um psicólogo ali, sério, e tá lá você, muso pleníssimo. Oi, querida, tá fazendo aqui? Com muito conteúdo. Cara, Sérgio, tem um quadro do Matheus que ele começou a fazer tem pouco tempo. Foi esse mês. Que ele coloca como se fosse uma terapia. Ele simula uma terapia onde ele é o terapeuta e a pessoa tá ali falando. Aí a pessoa fala, dá um exemplo, algum que foi muito bom, você lembra, Matheus? A pessoa, tipo, eu acho que... Tem, por exemplo, deixa eu ver. Essa semana eu subi alguns, inclusive, que o pessoal me deu um feedback deles, assim. Tipo assim, eu fiz tudo por ele, não sei o que eu faço. Fiz tudo por ele, mesmo assim ele foi embora.
Aí o psicólogo olha pra ele e fala, mas depois que você faz tudo por alguém, o que sobra pra você? Muito bom. Sabe? E aí... Só que aí quando ele dá a resposta, aí a pessoa... Então vai se tomar no seu... Não sei o quê, porque o cara não quer ouvir a verdade, né? A gente vai na terapia pra ouvir o que a gente quer. A gente a gente quer um colo, na verdade. A maioria das vezes, né? A gente não quer a cura, a gente quer inclusive, eu queria colo. te fazer duas perguntas. A primeira, você não acha que deveria ter um bolsa terapia para todo mundo? Eu acho que era necessário. Eu também Era acho. super necessário. Nossa, eu acho que porque... assim como a gente tá desmistificando essa questão de academia, de cuidar de si, mais do que uma questão estética, a gente tá vendo que é uma questão de envelhecer com saúde, né? Exato. Eu acredito que a terapia também, em algum momento, talvez pode chegar nesse lugar. Das pessoas entenderem que a gente precisa trabalhar nossa mente. A gente precisa trabalhar o que a gente sente, o que a gente pensa. Porque se a gente parar pra pensar em sentimento, a gente ouve o que é o amor, a gente ouve o que é a tristeza, a felicidade, e a gente tem um padrão com base no que uma sociedade disse que é aquilo. Do tipo, o que é o amor? Mas como é que é o seu amor? Como é que é a sua forma de se relacionar? Como é que é a sua forma de se sentir amado? Porque se a gente está falando de pessoas que são diferentes, que são indivíduos independentes de onde elas estão, se a gente não sabe como que a gente dá e oferece amor, como que a gente reconhece esse amor, a chance de a gente, às vezes, não se sentir amado é muito grande. Porque aí, por exemplo, se a forma que eu tenho de amar o outro é falando, eu preciso falar, eu preciso ouvir que o outro me ama. Só que o outro não ama dessa forma. O outro ama com ações. O outro gosta de chegar em casa e me fazer um jantar. E aí é a forma dele de demonstrar que me ama. Se eu não reconheço isso como amor, qual que é a chance da gente ter uma boa relação? Exato. Só que eu só vou conseguir reconhecer isso como amor se eu entender qual que é o meu tipo de amor. Então, por isso que eu digo que a terapia é uma forma que a gente tem de se conhecer para só então, depois, conseguir se relacionar com o outro. Matheus, e por que você acha, até concordando com o que a Júlia disse, que as pessoas, na maioria das vezes, procuram a terapia para só receber a afirmação do que elas querem ouvir? E você também, aproveitar e já emenda em outra, e você também, muitas vezes, não quer colocar a sua opinião pessoal, você fala tipo assim, essa Cristina tinha que ter terminado com esse cara, esse era um vagabundo, não sei o quê, e no fundo você tá ali falando, não, e tal, não é bem assim. Do jeito que o Matheus aparenta, você acha que ele falou, animal, tu não terminou, não? Então, eu acho que quando uma pessoa decide buscar terapia, do tipo, não, agora eu quero ir além, assim, né, não quero mais só ouvir o que minha amiga tem a me dizer. Não quero só ouvir o que o conselho de alguém que já me conhece tem a dizer. Porque o bacana da terapia é porque você tá com uma pessoa ali que tá totalmente num ponto neutro da história. Sim. Então, assim, por isso que o psicólogo não pode ser amigo, por exemplo, ou conhecer... Não pode conhecer, né, a família, ter essas coisas. Por quê? Porque senão a gente acaba inclinando. E aí, por isso que eu consigo hoje fazer essa separação do tipo... você pode estar me contando a coisa mais absurda do mundo. Eu não tô... Ali não é o Matheus que tá definindo se isso é certo, se é errado, se isso é bom, se é ruim. Você tá contando algo para um ponto neutro. E aí, quando a pessoa tá... O que é o ponto da terapia? É, através desse ponto neutro, eu conseguir destacar coisas que talvez você não tá enxergando ainda. Então, assim, às vezes... eu quero dar um empurrãozinho na pessoa, porque às vezes a pessoa não tá conseguindo enxergar, não tá pegando, e aí a coisa que ela ia demorar, sei lá, 5 sessões pra poder pegar. Aí você faz umas boas perguntas. Mas você acha que isso é isso? Você Faz acha... um clique, né? Você acha que isso... Mas você já observou por esse ponto de vista? Mas nunca afirmando. Eu nunca posso afirmar. Ou dizer, não, você tá fazendo isso por conta disso ou daquilo outro. É sempre, você acha que você tá fazendo isso por quê? Por que você fez esse comportamento? Por que você está repetindo isso? Você notou que isso e isso são comportamentos semelhantes com pessoas distintas? É fazer a pessoa pensar, né? É trazer padrão. uma nova realidade para ela gerar novos questionamentos. Eu falo, se a gente não tiver novas realidades, a gente não gera novos questionamentos. E a gente fazendo os mesmos questionamentos, a gente chega no mesmo lugar. E se a gente não questiona, a gente repete o padrão mesmo. Exatamente. Assim, porque a gente... Quando eu tava falando que a gente vai conhecendo o amor com base no que alguém falou pra gente. Você vai crescer, você vai se casar, você vai se apaixonar por essa pessoa, você não vai separar nunca dessa pessoa. Ou seja, a gente acha que tem que ser um relacionamento vitalício, nunca pode acabar. E aí é uma relação que às vezes não tá fazendo bem mais pra ninguém, mas as pessoas insistem ali, vamos manter essa relação, porque tem que ter... Porque é quase que um check, né, da vida adulta, do tipo, não, tem que ter um relacionamento. Exato. E aí, que eu acho mais problemático ainda quando a gente pensa que
a gente às vezes reconhece o amor nem como que é o amor que a gente tem ou acredita. É o que a gente ouviu, é o que a gente viu, é o que é familiar. Então, se às vezes você teve um contexto familiar de relação de que as pessoas não se separaram, mas elas viviam brigando, elas viviam em conflito, Infelizes. você vai entender que aquilo ali é um padrão que deu certo, porque eles continuaram juntos. É, Apesar de tudo, eles continuaram juntos. é verdade. Então, assim, voltando pra terapia, eu tô fazendo aqui, eu tô me vendendo, gente, me conta. Aproveita a terapia de graça aí, viu, Por Sérgio? favor. Eu tô... Inclusive, o que ele tá falando entra muito no assunto que a gente tava conversando, de você Faz falar aquela assim, pergunta que eu não tenho coragem de fazer, eu vai. ter relacionamentos, eu sempre tive relacionamentos tão conturbados, relacionamentos tão tóxicos, que quando chega uma pessoa tranquila na minha vida, eu estranho. Eu falo, nossa, a pessoa tranquila demais, será que ela gosta mesmo de mim? Uhum. Será que ela não tá me enganando? Porque a gente tá acostumado com um padrão Uhum. Será que tóxico. ela te Você atrai? recebe muito isso no teu Muito. perfil, né? Muito. Que é a questão de não reconhecer afeto. Eu falo que mais difícil do que você viver uma relação abusiva é você viver uma saudável depois dela. Porque tudo faz você ficar engatilhado. Tudo você começa a buscar sinal. Você fica desconfiado. Eu tô Você nessa. Eu tô nessa. Eu tô namorando uma pessoa super legal. Legal até demais. Tô preocupado Aí, ó, com você. legal até demais. É complicado, É né? isso. Por quê? Porque às vezes a forma que você teve já de ter o afeto entrelaçado ali já tem um movimento específico. E aí, quando você não nota esse movimento, vai quase para um lugar de tédio mesmo. Aí, por isso que é importante entender se realmente isso é tédio ou é só a forma de ter uma relação Tipo, saudável. não vamos brigar hoje? Você não achou ruim que eu saí com os meus amigos? Exato. É verdade. Exato. E a gente... Parece que a gente tem A gente, assim, a maioria das pessoas tem um vício em se apaixonar, né? E a paixão, ela é essa coisa mais turbulenta, onde você fica esperando a pessoa entrar em contato, a pessoa falar, a pessoa querer. Aí, quando vai entrando naquela fase que a paixão vai se transformando em amor, eu tenho muitas alunas e alunos homens também que eles começam a querer trocar o parceiro. Como que você traz isso para um cenário, assim, dessa pessoa que ela é viciada sempre na paixão? Porque a paixão, essa turbulência, ela passa, né? Eu acho que quando a gente pensa nessa questão de entender o que sente, a gente entende que todos os sentimentos passam pela gente. Todos perpassam pela gente. Então, assim, não é que a gente nunca vai se sentir ansioso, nunca vai se sentir triste. A gente vai passar por tudo isso. E a gente tem tudo isso dentro da gente. A questão é a gente conseguir controlar aquilo. Ou seja, eu acho que dentro de um processo terapêutico, o que eu tento trazer para o paciente é tentar fazer com que ele perceba que ele pode se apaixonar por alguém, ele pode ter aquele fogo e tudo aquilo, mas isso também é construído. Não precisa ser algo que precisa começar pegando fogo e aí, na medida que vai diminuindo, sente que o amor acabou. Sendo que isso pode ser construído. É uma forma de você ter de ir manuseando aquilo que você sente junto com a sua racionalidade para que aquilo ali não direcione você. Porque imagina se as nossas emoções controlassem a gente de fato. Imagina se alguém fizesse alguma coisa que a gente não gosta e a gente, do nada, voasse da sua cadeira da pessoa. Desce uma cadeirada na pessoa. Desce uma Imagina. cadeirada na pessoa, Imagina se isso acontecesse. Brincadeira. É brincadeira, meu. Perdi até o fim da minha... Entende? Então, assim, as nossas emoções, elas não podem controlar a gente. Porque nós somos pessoas racionais. A gente precisa controlar o que a gente sente. Então, e principalmente o que a gente pensa, né? Porque nem sempre o que a gente está pensando é uma realidade, é só um pensamento. Porque vide os nossos pensamentos intrusivos, né? Que às vezes a gente tá andando do nada e pensa, nossa, se eu jogar meu celular, mas vou jogar? Não, se eu chutar essa vou pessoa controlar pela racionalidade. Projeção, né? Tipo, você projeta você fazendo alguma coisa até que você desaprova, né? E fora que a gente pensa as coisas e a gente analisa as coisas com as nossas lentes, né? Carregado com as nossas crenças, nossas experiências. E aí tem muita gente que leva tudo pro pessoal, que eu até tava brincando aqui com vocês, deem-se a devida desimportância. Tem gente que assim, se eu falar, eu não gosto muito de laranja, aí o Matheus fala, nossa, ela tá falando de mim, porque eu tô falando de laranja. E assim a pessoa não vive, ela passa a vida inteira escutando tudo que falam e sempre levando pra ela. Isso, como que você tem, assim, pra falar do tipo, cara, saia do centro do universo, que nem tudo é sobre você, porque eu vejo que um dos maiores problemas que as pessoas têm é achar que tudo é sobre elas. E que tudo que tá acontecendo é pra atacar elas, é pra falar delas. Eu acho que tem uma dualidade aí. Eu falo que quando a gente pensa na gente, enquanto nosso próprio universo, eu acho que tudo é sobre a gente e nada é sobre a gente.
Porque dentro do nosso universo, tudo é sobre mim. Do tipo, o que me diz respeito. Não, por exemplo, não o comportamento da Júlia. Não o fato da Júlia não gostar de laranja. Se você não gosta de laranja, o problema é seu. Agora, assim, eu tenho o direito de escolher o laranja. Sabe? Então, assim, se eu tenho o direito de escolher o laranja e ninguém gosta, não tô nem aí. O meu universo não é sobre vocês, é sobre mim. É sobre eu usar o laranja e eu me sentir bem usando laranja. Exato. Então, nessa parte, é sobre mim. Agora, o que outra pessoa pensa, tem até nessa sequência de vídeos agora de episódio, inclusive uma seguidora falou assim, que esse quadro tem que chamar Pissincerão. Sincerão. Eu achei ótimo. Tem um episódio, inclusive, que é meio... que eu abordo um pouco disso também. Eu faço uma piadinha, assim, com isso, do tipo... mas... meu problema é que eu ligo muito porque as pessoas pensam. Aí o psicólogo olha e fala, mas você trabalha com isso? Aí a pessoa, com isso o quê? Com leitura de mentes? Porque se você está preocupado com o que a pessoa pensa... Sim. Nossa, é muito complexo. Sinceroterapia. Agora, Matheus, conselho é terapia? Não, conselho não é terapia. Conselho é só de amiga. E ainda assim, nem leve muito em consideração. É isso. Eu tenho um quadro também, Conselho na Terapia, no Instagram. E é justamente assim, ali eu acho que é uma forma que eu tenho de separar o Matheus psicólogo do Matheus da internet, assim. Porque ali, realmente, ali é só o conselho mesmo. Então, a pessoa, às vezes, eles mandavam na caixinha de pergunta. E aí, eles mandavam já sabendo que vinha lapada ali. Ali eu não ia fazer pergunta. Ali eu não ia perguntar o que você acha disso. Eu ia falar, minha filha, acorda. Acorda Então, pra na vida. caixinha de perguntas do teu Instagram, você traz uns conselhos, assim, como o Matheus. Não como só Matheus, como... exatamente. Imagina, gente. É Vocês como estão o Matheus. perdendo. Vocês têm que ir lá no Instagram dele. Bom saber que eu não vou mandar lá. Eu sou conhecida muito por isso também, por só dar lapada. Por isso que eu falei que eu essa acho que as minhas seguidoras, não é? Eu acho que as minhas seguidoras vão se identificar muito com o seu conteúdo. Matheus, eu vi que você trabalha muito com essa coisa da relação tóxica, né? De pessoas que estão querendo sair ou que saíram e estão ali perdidas. Você não podendo usar o Instagram como uma terapia e podendo aprofundar em cada pessoa, como que você faz de uma forma genérica, assim, para fazer com que essas pessoas despertem? Para elas saírem de uma relação tóxica? Você fala no meu nicho pessoal ou no trabalho? Dentro do teu Instagram ali, como que tá. você usa o conteúdo para aquela pessoa entender que você consegue ajudar ela a sair de uma relação tóxica? Como que você faz essa didática? Por exemplo, se a pessoa entrar no teu Instagram hoje, o que ela pode esperar de você se ela estiver dentro de uma relação tóxica? Como é que você conduz ela ali a perceber isso? Eu acho que o segundo ponto alto do meu Instagram é relacionamentos, né? Relacionamento romântico. O segundo? Relacionamento familiar. Eu achei que fosse o primeiro. O primeiro é autoestima. Porque eu acho que a partir dali, a partir da autoestima, a gente consegue entender do tipo, eu não tenho que estar aqui nesse lugar. Então, acho que mais do que olhar, por exemplo, eu preciso sair desse relacionamento, eu preciso terminar esse casamento. Tenho clientes, por exemplo, que chegam, eu quero terminar um casamento de 15 anos, mas não tem coragem de terminar. E aí, a pessoa já chega já com a premissa de que a gente vai falar só sobre o relacionamento. Só que se ela já tem essa dificuldade, talvez é porque ela não esteja conseguindo se ver dentro desse relacionamento. Então, primeiro a gente trabalha a autoestima. Primeiro a gente coloca ela num lugar de sujeito, de indivíduo, entendendo qual o lugar que ela ocupa. Qual lugar que você está ocupando? O que você quer para sua vida? Você está indo para onde? Qual que é o seu objetivo? Porque nossos objetivos são muito distintos, né? E às vezes parece que é uma coisa quase que coletiva, todo mundo tá no mesmo lugar, se a gente não para analisar para onde a gente tá indo. Então... É aquilo que a gente estava falando também do viver os sonhos das pessoas, porque foram esses sonhos que foram impostos pra gente, que era o caminho a ser seguido, que era o amor. Felicidade é isso aqui. Felicidade é construir uma família, blá, blá, blá. O amor é isso aqui. O amor é você ter um parceiro, né? E, na verdade, pra pessoa pode ser diferente. A felicidade pra pessoa pode ser diferente do que felicidade pra mim. Só que ela me vê feliz e fala, meu Deus, eu preciso ter o que a Júlia tem, alcançar o que a Júlia alcançou pra eu vou ser feliz como ela é. Aí ela chega onde eu tô, alcança o que eu alcancei e fala, nossa, eu não sou feliz, eu não queria estar aqui. Porque ela projetou a felicidade dela na minha por achar que eu era feliz. Tem muito isso, né? Eu acho que o Instagram também tem muito isso, né? As redes sociais, de fato, assim, tem muito disso, assim. As pessoas, hoje em dia, elas vendem muito uma vida ideal. Do tipo, olha aqui, a minha vida ideal. E isso é muito legal quando eu encontro as minhas seguidoras na rua e tal. Tipo, ontem mesmo,
parou uma pra falar comigo. E eu acho muito legal que não é só aquela coisa, tipo assim, eu te sigo. A pessoa quer falar mesmo, assim, tipo, nossa, você me ajudou a mudar tal coisa na minha vida. E uma coisa que uma seguidora me falou essa semana aqui em São Paulo. Eu tô apaixonado por São Paulo. Vem pra cá. Eu vou vir. Aqui pro seu ramo é muito bom, você não tá entendendo. E aí, uma coisa que ela me falou, que me mexeu muito comigo, foi que ela falou, cara, eu gosto muito do seu Instagram, porque apesar de você ser psicólogo, e as pessoas já colocaram o psicólogo nesse lugar quase uma pessoa que não erra, uma pessoa que sabe lidar com tudo que sente, uma pessoa que... Você mostra a realidade, você mostra quando você tá bem, você mostra um dia que você não tá muito legal, tem dia que alguém fala alguma coisa lá, eu solto os bichos, falo, gente, você não sei o quê, sabe? Se for falando, ela falou assim, isso é uma realidade, porque isso me aproxima de você. Ela falou assim, eu sinto como se eu fosse sua amiga, assim, como se a gente convivesse. Ela falou, eu respondo suas histórias se eu estivesse respondendo um amigo, assim. E eu acho isso muito legal, porque eu acho que quando a gente mostra quem a gente é de verdade, a gente dá pro outro o direito de ficar ou não. De ficar ou ir embora. Sim. Porque aí você olha para aquela pessoa e pensa, isso aqui não é compatível comigo, não gosto disso aqui. Então não vou consumir, não quero estar aqui. Mas, pô, essa pessoa aqui é real, isso aqui é legal. Então eu quero ficar aqui. Mas aí a gente volta no que a gente tava falando de autoestima. A gente só consegue fazer isso quando a gente tem autoestima consolidada. Você só consegue ser você em essência e mostrar tanto as suas sombras, suas fragilidades e os seus dias maravilhosos, porque você é uma pessoa que tem autoestima saudável. Mas você pega uma pessoa que não tem autoestima saudável, ela não consegue transitar nos dias fracos, ela não consegue. Sim. Ela faz a vida dela um recorte de uma vida perfeita. Porque ela não pode demonstrar em nenhum momento o que ela tem de sombra, o que ela tem de fraqueza. Por isso que o que você estava falando realmente é muito incrível, assim. Tudo começa da nossa autoestima, de como a gente se enxerga, como a gente se valoriza, porque a gente se relaciona com os outros, como a gente se relaciona com a gente. Exatamente. E aí, como que a gente vai se relacionar com alguém bem, se a gente não consegue se relacionar com a gente bem? Porque aí é uma demanda dupla. Da gente se tornar codependente do outro, né? De querer fazer com que aquela pessoa nunca vá embora, porque a gente não se acha bom. Não se acha o suficiente. Então, vai ser quase que um trabalho ali, né? De eu preciso fazer com que essa pessoa me queira. Eu preciso fazer com que essa pessoa não vá embora. E aí entra aquela questão das pessoas que se relacionam com algum tipo de benefício. Do tipo, eu preciso ser útil para o outro. Então, preciso fazer. Pessoas que vão tendo relações de amizade, inclusive, que tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa para aquela pessoa. Do tipo, eu preciso ser útil. Eu preciso facilitar a vida dessa pessoa para eu não ser uma pessoa descartável. Só que tem a pessoa boazinha também, né? Que tá sempre querendo agradar. Tão do bem, então, galera. Matheus, a Júlia falou de felicidade, de ser feliz. E eu venho de uma relação que eu não me sentia feliz e, ao mesmo tempo, eu entrei num estado de guerra tão grande. Não, é um compilado em relação a essa relação. Mas eu entrei num estado de guerra, de reconstrução de algumas coisas da minha vida, que eu desacreditei na felicidade e, inclusive, eu pregava isso no meu Instagram, que a felicidade não existia. Né? E aí, hoje eu estou feliz. Posso dizer que eu estou feliz. E aí, eu queria te perguntar, qual que é a tua visão da felicidade, de estar feliz? Eu acho que é um compilado. Porque às vezes a gente pensa na felicidade como uma coisa muito... um lugar a se alcançar, um lugar a se chegar. E aí, eu acho que quando a gente tem essa visão de que a felicidade é o lugar para qual eu tô indo, a gente esquece de olhar que a gente já tá indo. A gente já tá ali. A gente já tá viajando. Já tá nesse caminho. Então, eu acho que é um compilado nesse sentido, que quando você é feliz, é importante você olhar em volta e ver o que você tem. Porque às vezes você não é feliz como você gostaria de ser mais. Mas em comparação a você há 2 anos atrás, em comparação a você há 5 anos atrás, você tá indo para um caminho que você tá fazendo escolhas, tá tendo decisões que tá te levando para esse sentimento de felicidade ou tá te afastando dele? Porque às vezes é muito fácil a gente falar que não existe felicidade quando a gente tá fazendo péssimas decisões. E continua fazendo as péssimas decisões. E aí faz decisões ruins e vai continuando, e aí? Aí a vida é injusta? Gostei dessa parte aí. Bom corte. E como é que eu identifico se eu sou um narcisista, por exemplo? Provavelmente, se você fosse, você não estaria questionando. Até porque você não ia querer saber a opinião dele. Assim, você ia ser muito bem resolvido. Você ia falar, caguei pra sua opinião, porque o narcisista é isso. Então, mas como eu identifico um narcisista, por exemplo? Como você identifica um narcisista? Eu tô vivendo
né? Com uma pessoa narcisista. Tem vários sinais, assim, que dá pra você... Só que o que acontece também é que eu acho que as pessoas banalizaram muitos termos psicológicos. Então, hoje em dia, a pessoa não me quis. É narcisista. E eu já falei isso também pra alguns pessoas. Como assim? Por que ele é narcisista? Não, porque ele fez isso, 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 isso. Não, ele só tá desinteressado, né? Não, gata. Não, querida. Minha filha, o cara só não te quer. Aceita lidar com essa rejeição. Até porque o narcisismo são várias coisas que têm que ser identificadas. compõem, São vários que compõem a personalidade, comportamentos. exatamente. Não é um só. Porque ele fez isso, eu vi uma pessoa falando que narcisista é isso. São vários comportamentos e de forma constante pra você diagnosticar um transtorno narcisista. E as pessoas hoje, qualquer coisinha que elas veem na internet, porque começou a se falar muito de narcisista. E aí você vê, é uma pessoa que só pensa nela, uma pessoa que é egocêntrica. Nossa, o meu marido só pensa nele, porque quando eu quero comer, ele quer comer em tal lugar. Narcisista. E aí virou uma... Eu falo direto disso também, dessa banalização. E tem gente que fala, não, mas você tá acabando com a causa, porque a gente tem que descobrir o que é o narcisista pra gente se livrar. Tá, mas não adianta você descobrir errado. Porque você vai julgar a pessoa ser narcisista e você não melhora. Porque você fala, ai não, eu era perfeito no relacionamento. Ele que era narcisista. Daí tu sai do relacionamento e continua do mesmo jeito, entendeu? E a carência e a frustração são fortes ferramentas que fazem com que pessoas carentes batizem pessoas que têm amor próprio como narcisistas. Gostei disso também. Isso é muito forte, né? Entendeu? Até porque a gente não é acostumado a conviver com pessoas que têm amor próprio, né? É porque é fácil você acolher a pessoa que é coitada. É muito fácil, porque isso faz o quê? Atribui uma função. Porque se você é um coitado e eu vou ficar acolhendo você, primeiro que eu já vou estar acolhendo uma pessoa, então eu tô fazendo o meu papel de uma pessoa incrível na sociedade. E segundo que você não vai querer me tirar da sua vida. Por quê? Porque eu tô te prestando alguma coisa, tô te prestando uma escuta, tô te acolhendo, tô te... Agora, você lidar com uma pessoa que não precisa de você, mas que quer você na sua vida, por uma escolha, você fica também suscetível a sair dali a qualquer momento. Porque se você fizer merda, não sei se pode xingar, gente. Pode falar. Pode, claro. Porque se você fizer uma merda ali, a pessoa vai te tirar da vida dela. E aí vai fazer o quê? Com que você tenha que sempre estar fomentando essa relação, construindo essa relação. Que é o que as pessoas não estão preparadas. Elas querem relação com pessoas dependentes. Elas querem relação com pessoas carentes. Por quê? Porque isso mantém o outro ali. Agora, a pessoa que tem autoestima, a pessoa que... Eu não preciso do seu elogio, eu não preciso de não sei o quê, eu não preciso... E tô bem, e eu quero você como meu amigo, porque eu quero você como meu amigo. Não é porque você me traz alguma solução pra minha vida, não é porque você me acolhe como coitado. Então, eu falo que pras pessoas é muito difícil lidar com quem tem uma autoestima, com quem se aceita, com quem tá tranquilo em relação a si mesmo. Quem é seguro. Principalmente pro homem, eu acho. Quando encontra uma mulher assim... Nossa. Não uma mulher masculinizada, mas uma mulher segura mesmo. Uma mulher que não tá não tá procurando a solução da vida dela numa relação. Porque eu acredito que as mulheres têm muito mais necessidade de ter relação do que homens. Eu acredito que pra elas é uma coisa muito... É uma busca muito maior do que pra homens. E aí por uma construção social, enfim... Por uma questão ancestral, né? Exato, muito... Porque assim, por muito tempo... Um comportamento, ele muda... de uma forma geracional. Não é assim, vamos mudar agora tudo. Mas gradativamente, para que isso vá acontecendo, por exemplo, a gente falava dos homens, né? Os primeiros homens que tinham a função de sair em busca da caça. Então, eles usavam muito mais a raiva, aquela coisa do matar um bicho, do matar o outro, né? Era aquela coisa mais... A mulher era aquela coisa mais do afeto, do carinho, do cuidado. Por quê? Porque ela tinha que acolher esse homem quando ele chegava. Assim. Então, assim, dentro de uma construção de sociedade, a mulher foi mais ensinada há mais tempo a buscar o que tá sentindo. Além do que tá sentindo, o que meu filho tá sentindo, né? Porque a mulher... A maternidade para a mulher acessa ela em diversos lugares. Então, ela, além de pensar no que está sentindo, ela também foi ensinada há muito tempo a pensar no que o outro está sentindo. Então... Ô, Matheus, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando uma pessoa termina um relacionamento, já tem tipo 1 ano, 2 anos que ela terminou e ela não consegue sair daquela história, ela fica presa ali. O que você fala pra essa pessoa? O que você falaria, assim, pra ela? Encontrou uma amiga, ela fala pra você, Matheus, tô fodida aqui há 1 ano que eu não consigo esquecer meu ex. O que você fala pra uma pessoa dessa? Você quer esquecer? Porque às vezes a pessoa não quer esquecer. Porque às vezes tá agarrada naquela história ou tá reprimindo o que sente em relação àquilo, ainda é a única coisa que conecta aquela pessoa àquela história. Porque se ela falar assim, não, eu quero esquecer e eu quero esquecer e eu quero colocar um ponto final nisso aqui...
ela vai ter que fazer isso. Agora, se ela... E ela vai desconectar dessa história. Porque é a mesma coisa do tipo, eu tô me alimentando muito mal, eu tô perdendo muito peso, eu preciso ganhar peso e treinar. Tá, mas você quer? Tá, mas o que você tá fazendo pra você querer? Você tá indo pra academia? Você tá mudando a sua alimentação? Você tá praticando algum tipo de atividade física? Porque só querer, a gente quer um monte de coisa, né? Sim. Mas o que você tá fazendo com base naquilo que você quer? Então, quando alguém vem pra mim com a demanda de um relacionamento que já terminou há muito tempo, que acontece muito. Muito. Às vezes a pessoa vive um relacionamento de 6 meses e fica 1 ano e meio pra superar. Eu te perguntei isso porque eu recebo muito isso. Júlia, eu não consigo esquecer, até de homens. Eu não consigo esquecer minha ex-namorada, mas assim, aí você pensa, quanto tempo você terminou? Na minha cabeça a pessoa vai falar 2 meses, 1 mês. 1 ano. Eu falo, 1 ano? Gente, é no máximo 2 semanas. Sacanagem. É que eu sou ariana, desculpa. Eu também. Se é ariana, eu tô falando, cara, é uma raça que Pragmático. deveria povoar a Terra. A gente deveria colocar as pessoas para nascerem só no período de março e abril. Não, sagitariano como eu também é bom. Tô brincando, é só porque a gente é um pouco Mas era legal, narcisista. eu gosto. Ô, Matheus, eu já, assim, além do humor, você é bem pragmático, assim. Não sei se isso também na sua vida pessoal. Você acredita em Deus? Acredito em algo maior. Eu não acredito no Deus do cristianismo. Mas eu acredito em algo maior. Que Eu acredito controla. em muitas coisas, eu acho. Acho que eu acredito em algo que... É porque é tudo tão bem feito, tão perfeito, que não tem como não ter sido feito por alguém, sabe? A minha percepção é muito sobre isso, assim. Eu acho que eu já fui de algumas religiões. Quando eu era mais novo, bem mais novo, eu já fui de religiões até que eu não podia usar bermuda. Era coisa bem severa. Tipo Assembleia, essas coisas. Nossa, não imagino o Matheus na Assembleia olhando. Menina. Esquisito. Não, e questionador desde sempre. Inclusive, uma das coisas que fez com que eu saísse é porque eu preciso de explicações. Não que eu seja uma pessoa cética, mas eu preciso de explicações pro que eu faço. Né? Por exemplo, se eu fiz essa caneca, tem um porquê dessa caneca ser branca. Porque eu escolhi, porque é meu gosto, porque tem um porquê. E eu gosto de explicações. E eu acho que isso... Eu e a igreja, a gente tinha esse conflito, assim, porque tinha algumas coisas que eu tinha dúvidas e as pessoas não, você não tem que ter dúvida em relação a isso, porque Deus é um Deus de mistérios. Eu falei, não, gato, dá Tem pra que ter ser só fé, de mistério. só fé. Eu Sim. preciso também entender algumas coisas. Então, eu acho que mas eu nunca me fechei pra religião. E aí, quando eu comecei a me permitir vivenciar as minhas experiências com o que é divino, eu acho que eu comecei a criar a minha própria identidade espiritual. Então, eu acredito em algo maior, eu acredito nas experiências que eu já tive, eu acredito no que eu já senti, no que eu já vivenciei. Hoje eu acredito nisso. Ô, Matheus, e você, por ser um cara muito esclarecido em relação à parte emocional, por ser também profissional da área, quando você se relaciona... Tchau, gente! As pessoas... Já tem tempo. As pessoas ficam esperando que você, sabe, Menina, eu falei seja isso essa semana. o Deus assim, do relacionamento, sabe? Eu falei isso essa semana, que é o ônus da profissão. Literalmente. Por quê? Porque às vezes eu vou me relacionar com alguém que só tá querendo terapia. Ou tá querendo um pai. Foda, né? E ele também deve analisar a pessoa, né? Cara... É gato, mas tem... muito problemático. Não, pior que não. Eu dou Dá a chance. Eu dou a chance da pessoa. É por isso que eu tô falando. Eu gosto de pessoas reais. Os meus amigos, por exemplo, não são pessoas que são parecidas comigo. São pessoas que são reais. Porque pra mim, tudo que é de mentira me incomoda. Então, por exemplo, eu me tornei uma pessoa não ciumenta. Eu já fui muito ciumento. Mas eu me tornei uma pessoa não ciumenta. Por quê? Porque eu entendi o que eu ofereço numa relação. Eu ofereço estar junto, construir uma vida, crescer, vamos para tal lugar, vamos fazer isso, vamos ter uma direção para nossa vida, para esse lugar. E eu já acho que isso é muito legal. Porque se eu encontrar uma pessoa que tem esse mesmo objetivo, eu vou querer me conectar com ela. Então, se eu já sei que eu entrego isso e essa pessoa, porventura, vai sair, vai querer ficar com outra pessoa, pra mim ela é burra. Porque ela vai estar trocando tudo que eu posso oferecer pra ela de possibilidade de vida pra ficar com uma pessoa, pra transar, pra fazer... Por causa de 5 minutos, né? Tá bom. Se ela colocou a nossa relação nesse mesmo parâmetro, tá bom, gato, vai lá.
Então, assim, isso vai fazer com que eu não sofra de forma alguma. Só que é o que eu falei. Hoje em dia, as minhas emoções, elas não me controlam mais. Mas não é por causa da sua autoestima É autoestima, sim. que Autoestima. evoluiu e Você tal? saber o que você agrega na vida da pessoa. Eu também sou zero ciumenta. E as pessoas, eu já tive namorado que não gostava disso. Que falava, cara, parece que você não gosta de mim. Só que é exatamente o que você falou. Eu sei o que eu agrego. Uhum. Eu sei o que eu faço na sua vida, o que eu te agrego como pessoa, como namorada, como mulher. Se você não quiser, se você quiser ficar com outra pessoa, tá tranquilo, entendeu? Eu tenho um vídeo... Eu volto pra minha vida e eu volto a acessar e viver o que eu sempre fui. Pra dar pra outra pessoa isso. Uhum. Não tem por que eu ficar te convencendo de que, olha, o que eu tô te dando aqui é muito bom, hein? Me Tu vai olhar escolhe, pra ela, me escolhe, eu sou me muito bom. escolhe. Olha aqui pra mim, olha aqui exatamente. pra mim. Fui ficar uma vez com um cara, inclusive aqui em São Paulo. E ele era de outro lugar. E eu do Rio, a gente combinou de vir aqui pra se encontrar. Ficamos e tal, fomos pra balada. Chegou lá, o querido parecia assim que tava... Carnaval Salvador. Desesperado, assim, olhando. Ali eu já perdi o interesse. Falei, nossa, gato. Querendo ficar com outras Jura? pessoas, flertando. Sabe, uma coisa assim. Por isso que eu falo assim que hoje em dia eu tô muito bem esclarecido comigo. Porque eu ficava assim, gato, olha o que tá do seu lado. Você tá procurando alguma coisa ainda. Então, eu acho que às vezes isso soa um pouco arrogante ou egocêntrico, mas eu parei de ter aquele receio das pessoas saírem da minha vida e comecei a pensar hoje em dia que, se a pessoa sai da minha vida, ela tá perdendo também. E eu continuo sabe? maravilhoso do jeito E que é eu uma sou. coisa que eu... Até um vídeo que eu tenho, não sei se você já assistiu, que é um vídeo que... Acho que é um dos que mais repercutem até hoje. Que é quando... Que eu pergunto, assim... Eu sei que quando a gente termina um relacionamento, a gente sabe tudo que a outra pessoa foi, representava, porque tudo se maximiza. As emoções, elas... Às vezes você tá vivendo um relacionamento terrível, aí você termina e fala, nossa... Era o amor da minha vida. Eu lembro quando ele me deu um anelzinho de coco lá na praia. Começa a lembrar aquele monte de coisa. Só que às vezes a gente esquece que o outro também tá seguindo, subtraído de tudo que a gente é. Então, o meu vídeo, ele sempre termina assim. E quem te perde? Perde o quê? Porque eu acho que é esse que é o ponto. A gente às vezes foca muito no que a gente tá perdendo. Mas o outro era legal. Mas o outro era divertido. Mas o outro me trazia um bombom todo dia depois do trabalho. Tá, mas e você? Quem te perde, perde o quê? Porque o outro já foi embora. Tá bom, passou. E aí? E você? Você ficou. Entendeu? Então, quando a gente começa a ter esse olhar, a gente percebe que a gente também tá entregando coisas boas. E aí a gente, como eu disse, isso não vai fazer com que a gente deixe de sofrer. Mas vai fazer com que a gente consiga entender que o sofrimento, ele também pode ser ajustado para que ele não paralise a nossa vida. E como que você enxerga, assim, a mulher tem muito isso... Da síndrome da rejeição. Do assim, eu saio com você hoje, a gente vai jantar, aí é super maravilhoso jantar, tem uma puta conexão, mas amanhã você não me liga. E aí depois você some. E aí eu falo, meu Deus, eu não fui suficiente. Ninguém me escolhe. Eu recebo muito isso. Eu recebo mensagens de mulheres que falam, Júlia, eu sou invisível aos olhos dos homens. Porque eu sempre saio pra jantar, eu conheço as pessoas e ninguém me liga, ninguém me quer. E aí, ou mulheres que não se sentem invisíveis, mas porque elas saem com pessoas e elas não são escolhidas. E aí eu sempre trago aquela ideia do... Você não tem que sair pra ser escolhido. Você tem que sair pra escolher o que combina com você. Não se colocar ali pra, pelo amor de Deus, alguém me escolhe, alguém eu. Na prateleira, né? E aquele ursinho lá esperando alguém pegar, assim. O ursinho tem 3 anos que ele tá naquela máquina. Só que o que você traz pra essas mulheres, Matheus? Pra elas entenderem que isso não é uma rejeição. Que não significa que você não é boa o suficiente. Às vezes não é o momento da pessoa. E às vezes não é compatível. Às vezes a gente tem que entender que a gente não vai ser compatível com o outro. Então, o que eu tento trazer em relação a isso é tentar mostrar para a pessoa que a gente vai ter sim na nossa vida e a gente vai ter não. Para tudo. O tempo todo. Então, às vezes, quando a gente fala que tem que colocar limites, que tem que falar quais são, o que gosta, o que não gosta, tem que aprender a dizer não. Mas tem que aprender a dizer não, inclusive pra gente. Porque às vezes a gente quer ser paparicado o tempo todo, a gente quer que todo mundo diga sim pra gente. Alguém fala não, a gente já leva pro pessoal, é comigo, é não sei o quê. Essa pessoa não gostou de mim, será que foi alguma coisa que eu fiz? Quando a pessoa vai alimentando essa crença, a próxima pessoa que ela for sair, ela já vai vir com aquela autoestima no pé. Porque ela vai falar assim, não, o outro não me quis, então tem que ser muito legal. Muito boa, Eu tenho que quase que performar aqui na frente desse encontro para que... Só que adianta você performar e depois você não vai conseguir sustentar aquele personagem durante o tempo da relação, aí a relação vai parando de dar certo. Então é melhor que algo não dê certo no primeiro, no segundo, no primeiro mês, sei lá. Você sendo você. Você sendo você, do que
você sustentar uma relação só pra ter uma companhia, e aí depois de 1 ano você olha e fala, putz, perdi 1 ano aqui com essa pessoa tentando fazer com que ela me escolhesse e nunca foi o suficiente. Porque... Eu atendo homens que falam assim, nossa, Júlia, mas minha namorada depois de 4 meses mudou muito. Aí na minha cabeça já vem, não é que ela mudou, é que ela era isso aí. Ela fez uma situação pra te convencer de que ela era boa o suficiente pra preencher essa vaguinha do teu lado. Só que não adianta nada, porque o cara vai perdendo o brilho, o cara quer largar aquela mulher, aí ele fica, meu Deus, será que ela vai voltar a ser aquilo que ela era? Isso homens fazem com mulheres também, né? Eles contam uma história ali perfeita, que até um narcisista, inclusive, ele tem esse comportamento no começo de ser love bombing, que fala hoje, né? De inundar a pessoa de amor, porque a pessoa fala, meu Deus, eu nunca tive isso na vida. Ela se conecta ali rapidamente. Aí depois de uns 3, 4 meses, quando você vê que tá envolvida, que aquela pessoa já tá tá totalmente envolvida, aí você começa a ser o que você sempre foi. E aí aquela pessoa fica dentro da relação esperando o dia que você vai voltar a ser aquilo que você era no começo. É as doses, né? Você vai tomando as doses e aí de repente você fica viciado naquela quantidade de dose e de repente a pessoa diminui. Aí você começa a pensar, não, então tem que fazer mais pra de novo ter aquela... É quase que um vício mesmo. A dependência emocional é isso, né? Eu tenho que fazer mais, tenho que fazer mais, tenho que fazer mais. E aí pra ele você vira voltar a refém me da dar relação. aquilo que ele me dava antes. Aí você quer fazer mais, mais, mais. E aí a pessoa percebe que você tá fazendo mais, ela fala, nossa, mas eu não tô fazendo tanto. E essa pessoa tá fazendo mais, mesmo sem eu fazer tanto, pra que eu vou fazer muito? Que é o reforço positivo, Sim. né? Relacionamento é complicado. Eu já tive que ouvir, não, eu fui um personagem que eu fiz pra te conquistar e agora eu sou isso aqui, se você quiser. Tu já ouviu isso na tua cara? Nossa. E aí, o que você fez? Eu meti a cadeirada, sacanagem. Isso é digno de cadeirada. Não, tomei um susto, né? Mas Credo. Eu mantive na relação, nessa expectativa. Porque você vai amadurecendo, você vai se tornando cada vez uma pessoa melhor, mais forte, tem mais experiência e tal. Então, hoje eu sou uma outra pessoa. E eu acho que o grande desafio de uma relação é esse, que é quando você começa uma relação e essa relação dura muito tempo e você está disposto a evoluir e a outra pessoa não, é praticamente impossível você manter uma relação, né? Você concorda? Sim, 100%. Até porque se só um tá fazendo um movimento, se só uma pessoa tá literalmente andando e a outra tá parada, mas vocês estão numa relação, ela não tá parada, ela tá amarrada a você. Então, vai ser mais difícil pra você se desenvolver. Vai ser mais difícil pra você... Você vai carregar o peso. Você vai carregar né? um peso. Você tem que andar na mesma direção, pelo menos, né? Não precisa ser na mesma velocidade, porque tem muita gente que não tem a mesma persistência, a mesma resiliência que você, né? Porque emocionalmente as pessoas são diferentes. Sim. Mas, pelo menos, o mesmo alvo elas têm que ter. Mesma direção, a gente tá indo pro mesmo lugar. Imagina se você se relaciona com uma pessoa que essa pessoa quer casar, quer ter filhos, quer morar numa fazenda. E aí você quer viver viajando, conhecer todos os lugares do mundo. Aí vocês vão ter um relacionamento. Qual que é a chance dessa relação dar certo? Aí um vai ter que abandonar o próprio sonho, vai ter que abandonar o que quer pra vida, pra viver o do outro. E aí, se não se sentir bem, porque provavelmente não vai se sentir bem porque não tá vivendo o que idealizou pra si, tá querendo viver o que o outro idealizou pra continuar do lado do outro. Aí lá na frente começa a dar essa responsabilidade pro parceiro. Do tipo, eu larguei tudo que eu queria, eu larguei a minha vida pra viver o seu sonho. Aí transfere aquela frustração pra pessoa, né? Não, eu jamais... de nenhuma forma. Eu não viveria o sonho do outro dessa forma. E eu também não queria que o outro largasse a vida dele pra viver o meu sonho. Não quero ter essa responsabilidade. É muita coisa. Quando você acha que é a hora de abandonar uma relação? Quando você começa a questionar se é a hora. Porque quando é bom, a gente não tem essa dúvida, né? A gente quer fazer... A gente se questiona do que a gente pode fazer pra melhorar, pra resolver. Não, será que eu saio daqui? Eu falei engraçado você perguntar isso, que uma paciente minha essa semana me perguntou isso. Quando que eu sei que é a hora que acabou esse relacionamento? Aí eu já tava no mood mais engraçado. Eu falei assim, quando você tava achando que não tinha acabado, você tava perguntando sobre isso no tarô? Porque você me falou essa semana que você foi do tarô, você jogou isso, aquilo, outro, pra saber se vocês ainda tem que ficar junto. Gata, se você tá tendo que ir no tarô pra perguntar se você tem que ficar junto ou não com esse cara... É verdade. Engraçado que eu atendo um monte de mulher que vai no tarô, e a primeira coisa que eu falo, você abandona o tarô pra gente começar, porque eu e o tarô não dá certo. Não, porque minha taróloga falou que daqui a 4 meses ele vai me largar. Porra, puta que pariu, cara.
Faltou Se a aproveita taróloga esses fosse 4. tão boa, se ela adivinhasse, ela tava milionária, feliz, bem casada. Larga essa taróloga. A mulher busca, né? É muito misticismo, né? A mulher, ela é muito Eu mística. acho que, na verdade, o ser humano busca algo que tire ele da responsabilidade de ter tomado a ação. Então, é muito Sim. mais fácil a gente falar assim, não, eu Perfeito. tomei essa ação porque alguém me falou, porque alguém me instruiu a fazer isso. É por isso que, por exemplo, na terapia eu não posso afirmar nada. Porque se eu afirmo, às vezes é o que a pessoa tá querendo, uma afirmação. O que eu faço? O que eu mais escuto nos meus pacientes, o que eu faço? O que você acha que eu faço? Termina, filha. Termina, filha. Mas se ele fala, a pessoa Só que aí, fala, se eu ela terminei porque o termina- psicólogo mandou. E aí, o que acontece? Termina, aí sofre, porque a pessoa também quer terminar e não quer sofrer. Porque isso também, eu falo, boas decisões também doem. Não é porque era um relacionamento ruim que eu terminei, que eu vou terminar e vou ficar, vida feliz, vou... Não, às vezes você vai sofrer. Porque tem um apego, tem um sentimento ali. Então, se eu falo com a pessoa, termina, aí a pessoa termina e sofre, putz, meu psicólogo não é bom. Porque eu falo pra terminar, eu achei que ia ficar bem, tô sofrendo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu acho que o método terapêutico é justamente esse, o ponto neutro em que você tem que falar a sua história, porque a terapia também é a cura pela fala. Então, quando você conta a sua história, você também tá se ouvindo. Às vezes você tá se sentindo constrangido do que você tá falando, eu acho ótimo. Eu adoro. quando Aquilo você que a gente conversou. É. Fala isso em voz alta. Exatamente. Só fala em voz alta. Quando você fala em voz alta. A terapia é isso, né? Uhum. Você falar. E quando você tá falando, você fala, meu Deus do céu. Você falaria isso em grupo? Já entendi, viu? Você pode fazer um desse. A pessoa falando, ela. Precisa falar nada. Já tá tudo bem. Tá tudo bem, acho que hoje acabou a sessão, eu vou embora. E quais as principais dores que as pessoas te procuram? Relacionamento romântico e relação com os pais. Nossa, a relação com família é muito complicada, né? A relação E com os acaba respingando no relacionamento Total, né? Total. Porque, só que é isso, assim, eu falo que quando a gente fala de empatia, que empatia é uma coisa que as pessoas também popularizaram e todo mundo é empático agora, né? Todo mundo, eu sou empático. Se é coisa que eu faço, eu sou empático. Outra. Só que às vezes a pessoa não é, porque ela não consegue fazer o trabalho que a empatia pede. Porque a empatia não é eu analisar o que você tá sentindo do meu ponto de vista. É através do seu ponto de vista, da sua história, do seu olhar, das condições que você tem. E o que acontece muito, que eu tento, às vezes, desenrolar ali no processo terapêutico, é justamente a pessoa entender as limitações que os pais tiveram, com as informações que os pais tinham, com o acesso que os pais tinham e com as possibilidades que os pais tinham. Por exemplo, o processo terapêutico é uma coisa que está acontecendo, está se popularizando agora. Sim. Antes era uma coisa que era muito estereotipada. Então, assim... Era coisa de doido, né? Era ninguém... Então, assim, as pessoas Maluco, tinham vergonha de falar que faziam terapia. Aham. E hoje não. Hoje, não posso, tenho que fazer terapia. Hoje... eu tenho que ir embora Hoje é um terapia. pré-requisito básico, Hoje é né? afirmo. Eu faço terapia, você faz terapia, então a gente pode até Não, se pra mim relacionar. gente. Pra mim não. A pessoa que não faz terapia, eu acho que é uma... Bomba relógio. Não, e é uma relação... Eu acho injusto. Eu acho injusto me relacionar com uma pessoa que não faz terapia. Por que eu acho injusto? Porque aí eu vou querer que ela acesse coisas e alcance coisas que ela não vai conseguir. Porque ela não tá indo além, entendeu? Eu acho que é a mesma Sim. coisa de você pegar uma pessoa, um atleta profissional e colocar ele pra correr 100 metros rasos com uma pessoa que nunca correu. Sim. Vai ser sim. uma Perfeito. corrida justa? Não vai. Então, assim, pra mim, eu falo que hoje terapia, pra mim, é a preliminar. Sexo oral já é sexo. Preliminar é saber se a pessoa faz terapia. Se não Boa. fizer, eu falo... Tá Boa, bom, querido. Tá boa, muito bom. Verdade. E mais homens ou mais mulheres? Mulheres. Mulheres, Meu total. público é 85% a mulher, feminino. A mulher Uau. procura muito mais essa 85% feminino de mulheres héteros. Uau. coisa de gerenciar. E o público gay, eles não estão cagando pra terapia? Como que é isso? Algumas pessoas já estão se desconstruindo em relação a isso, estão entendendo a importância, estão buscando isso mais. Só que tem várias camadas, né? Tem muita camada da estética. A estética ainda é uma coisa ainda que... O que acontece? Quando uma pessoa... Falando da minha experiência, né? Tá. Enquanto um homem gay... Quando eu me percebi como um homem gay, eu falei, cara, eu já tô atrás de outras pessoas em relação a um monte de coisa. Em relação a oportunidades, porque, querendo ou não vão ser as mesmas. Sim. Então, o homem gay por si só, por muito tempo, ele passou querendo quase que
compensar o fato de ser gay. Do tipo, eu sou gay, mas eu sou psicólogo. Eu sou gay, mas eu sou médico. Eu sou gay, mas eu sou um advogado. Sim. Então são pessoas que às vezes tiveram que passar muito tempo investindo em ter algum tipo de diferencial ali na frente que não o desqualificasse só por ser um homem gay, né? Até pela questão da família mesmo, do tipo, meu filho é gay, mas ele faz isso. Mas ele é médico, mas ele é Exatamente. psicólogo. Sim. Então, assim, é uma cobrança muito grande, né? Pessoal, uma autocobrança muito grande. E aí, a partir disso, a partir dessa cobrança que se tem, dessa forma de se inserir na sociedade, eu acho que por muitas vezes, muitos homens gays deixaram esse processo terapêutico como algo... isso aqui se der tempo, depois preciso focar No na minha profissional. carreira profissional e na minha imagem. Preciso ter uma estética boa, sabe? Então, eu acho que talvez aí, a longo prazo, a gente esteja falando de uma geração de homens gays que vão estar entendendo que a terapia é muito importante e que... Eu tenho amigos, assim, muitos amigos que são gays, eles falam que um relacionamento mesmo, construir um relacionamento é muito difícil. Muito. Falam, Júlia, é muito difícil. Muito. Porque, assim, primeiro que são dois homens com energia masculina, independente de serem gays, tem energia masculina, Reproduzindo- testosterona, Reproduzindo machismo da mesma forma, porque não é porque é gay que não Exatamente. reproduz machismo. É muito, assim, bizarro. Eu acho que é mais difícil do que a relação hétero. Eu acho. Pelo que eu escuto deles. Eu Eu falo acho. assim, gente, como que isso acontece entre vocês? Júlia, você não tá entendendo. Por diversos aspectos. Porque, por exemplo, ainda entra uma disputa. E um preconceito também. O preconceito, a disputa, porque é um outro... Porque, vamos lá. Imagina que eu tô aqui, que a gente tem um relacionamento. E aí chega uma outra mulher aqui. E aí eu olho pra essa mulher. Isso deixaria você enciumada se eu estivesse ali flertando com essa mulher. Se chega um cara, mesma coisa. Vejo você flertando, eu ficaria enciumado. Pô, minha namorada tá flertando com um cara. Agora, se for dois homens gays, se ele não tiver uma cabeça muito bem trabalhada, ele, além de sentir o ciúme, ele ainda se sente rejeitado. Porque ele vai falar, putz, tem dois caras aqui, o cara tá olhando pro meu namorado e não tá olhando pra mim? Tem Nossa, alguma ainda coisa tem de errado. isso, Então, sim. assim, a pessoa tem que trabalhar a questão da rejeição, tem que trabalhar a questão da autoestima, ela tem que trabalhar a questão do relacionamento em si. Eu acho que se relacionar, gente... Primeiro que relacionar com homem é insalubre, né? Mas... Eu acho que essa questão de opção sexual tá tão já obsoleta, essa discussão de tipo assim, não faz a diferença qual tipo de opção sexual as pessoas têm. O que importa, na verdade, é muito mais caráter, atitudes, outras coisas, né? E profissionalmente a capacidade da pessoa também, né? Eu não consigo entender isso. Não consigo entender. E aí, eu queria te perguntar, você acha que algum dia isso vai parar de ser diferença? Porque até você vai preencher uma ficha lá, você tem que colocar se você é homem, se você é mulher, ou se você... Como é que é o nome? Trans. Não, mas tem outra... Binário, não binário. Tá. Qual que é a diferença que isso faz na vida das pessoas? Né? E, inclusive, essa questão que você falou da evolução homem-mulher, né? Tipo, lá atrás, essas correções históricas que estão sendo feitas, você acha que algum dia a gente vai chegar numa sociedade que nada disso importa, o que importa é o caráter e a Não. Acho difícil. Acho que não. Acho difícil também. E se vier, provavelmente a gente não vai estar aqui pra ver. Justamente porque eu acho que... Vai demorar muitas gerações. Mudar um comportamento é algo, que eu falei aquela hora, geracional. Mas é uma eu coisa acho que está sendo tão gradativa. rápido essa mudança. Porque, tipo... Eu acho que tá aumentando a aceitação, mas não uma mudança. Eu a acho ponto nem de que tá todo sendo mundo rápido. Eu acho aceitar. que é que agora a gente tem tecnologia, a gente vê o alcance da tecnologia em relação a pontos de vista diferentes. Porque antes, por exemplo, sei lá, 30 anos atrás, há 20 anos atrás, a gente não tinha muita percepção do que acontecia no Rio de Janeiro, a não ser o que passava na televisão. A gente não tinha percepção do que acontecia na Itália. Ainda mais quando era uma época de, tipo assim, que não tinha tanto contato. FaceTime, por exemplo, hoje em dia. Você vê a pessoa assim. Antigamente, a pessoa falava, vou sair de casa, vou para a cidade grande, vou para São Paulo. Praticamente perdi o contato. Era uma coisa distante, assim. Então, você não sabia como que era o processo de desenvolvimento daquele lugar. Hoje, com a tecnologia, eu acredito que as pessoas elas têm mais essa questão do tipo, putz, lugar que é super desenvolvido, as pessoas não estão preocupadas com isso. Então, mas é isso que... E essa foi um dos motivos que eu saí do Espírito Santo. Será que é essa percepção? Porque Eu também. que nem eu vi o mundo muito mais por exemplo, machista e preconceituoso do que eu vejo hoje. Talvez será porque eu mudei de meio, ou porque é a percepção, ou porque, na verdade, o mundo continua... Eu acho que tá um pouco menos Então, é preconceituoso, isso que eu tô sim. falando. Mas Não, não o suficiente para que um dia isso Pra que acabe. isso Tá acabe. muito Porque, longe por exemplo, pra acabar, eu acho. A escravidão. Era muito Quando machista. acabou a escravidão no Brasil?
A gente vê pessoas sendo racistas até hoje. Para mim, isso é um problema de desvio mental, né? Um problema de diferenciar a pessoa pela cor. Mas é é problema... construção social também. A pessoa passou uma vida aprendendo aquilo. Para você Então, tirar que nem isso eu, é o muito... que eu brinco aqui, minha mãe sempre fica chateada, que eu falo que minha mãe sempre foi mais machista que meu pai, né? Então, aí ela puxa minha orelha quando eu falo isso, porque realmente ela era mais machista. Mas hoje em dia eu não vejo mais isso, sabe? Pelo menos aonde eu vivo, com as pessoas que eu convivo, eu não vejo mais essa questão. Do machismo? Nem do machismo. Meu pai é extremamente machista, mas Então, ele tem 76 mas aí eu não anos. posso cobrar... 76, como é que eu vou cobrar dele? Então, mas eu não posso... Nasceu em 58. Exato, é isso. Eu não posso cobrar aí das pessoas que foram moldadas lá atrás, tá vendo? Exato. Eu não posso ter a mesma cobrança com a minha mãe e com meu pai que eu tenho hoje. Mas o que eu vejo pra frente são pessoas muito melhores. Sim. Seres humanos muito melhores. Eu tenho ressalvas dessa opinião. Porque eu acho que se a pessoa tá viva, ela tá vivendo o tempo dela. A gente só não vive o nosso tempo quando a gente morreu. Então, assim, se ela tá viva, é o que eu falei, do universo do outro e o meu universo. Então, assim, eu não vou lá mudar a cabeça, por exemplo, do seu pai. Eu não vou lá falar, ô, fulano de tal, você tem que não ser machista. Não tá no meu universo. Sim. Agora, se faz parte do meu universo e me incomoda, aí eu falo dos meus incômodos. Meus incômodos eu não guardo. Então, assim, porque nasceu em 88. Porque nasceu em 51. Cara, você tá vivo, seu tempo é agora. Você não precisa, ser o mais moderno. Mas é muito mais difícil mudar o padrão. Não. Eu assim, não vou contar o caso especificamente, até porque isso aconteceu com pessoas públicas, mas depois eu fui comentar esse caso com um amigo meu sobre uma questão de um preconceito. E aí, eu senti que meu amigo, que esse cara é um dos meus melhores amigos, eu senti que ele ficou desconfortável com o meu comentário. E aí, eu não entendi muito porquê. Depois eu fui conversar com ele e aí ele virou para mim e falou, cara, deixa eu te falar um negócio. A gente tem que tomar cuidado que o que machuca o outro não é legal, não importa o que seja. E aí eu comecei a ter essa percepção de tipo, por que eu vou multiplicar ou vou falar sobre algo que machuca a Júlia? Porque ela tem algo que machuca. E aí, para que eu vou apontar isso? Né? E é a mesma coisa com você, comigo, com todas as pessoas. Então, e aí o que eu aprendi, se machuca, seja 1, 2, 3, não é legal. E aí eu mudei o meu comportamento. Mas é difícil de eu chegar lá atrás pro meu pai e pra minha mãe cobrar isso deles, entendeu? É isso que eu tô falando. Você pode, igual você falou, tentar trazer a pessoa tá viva, ela pode trazer um ponto de evolução ali pra ela. E a gente tenta isso, mas eu acho que mudar, desconstruir um padrão de... É difícil. É difícil, a pessoa tem que querer. Tem que querer, exatamente. Porque eu vou dar um exemplo, por exemplo, pessoal, quando eu quis sair do Espírito Santo, porque lá eu acho que a galera tinha uma questão, na época, isso tem 9 anos atrás, a galera era muito mais preconceituosa mesmo. Retrógrada. E aí, quando eu entendi que eu era um homem gay, eu falei, cara, eu tenho ambições muito grandes na minha vida, eu quero ir fazer muitas coisas. Então, eu tenho a opção de ficar aqui e ficar insistindo, tipo, me aceitem, me aceitem, me aceitem, ou eu vou viver outras coisas em lugares que são mais desenvolvidos, que são lugares que eu não vou ter esse tipo de demanda, pelo menos não o tempo todo. Foi quando eu decidi ir pro Rio. Na verdade, fui pra Itália antes, depois que eu fui pro Rio. Ai, que lindo. Nossa, eu amo a Itália, é o melhor lugar do mundo. E aí, então assim, foi quando eu comecei a ver que existiam outras coisas além do meu quintal. Eu falei, cara, né, vou... Quando eu tava totalmente bem resolvido com isso, eu fui falar com minha mãe, que vem de uma questão totalmente de outra época, religiosa. Então, na época, quando eu fui falar com ela, não foi legal. A gente não teve uma boa troca. E ali, eu entendi que, por mais que ela fosse minha mãe, por mais que ela fosse de uma outra época, para que a gente conseguisse ter uma relação boa dentro do meu universo, ela precisaria querer mudar e ela ia precisar que tivesse alguns ajustes na nossa relação. Então, a gente teve uma conversa super séria, uma vez que ela foi um pouco preconceituosa. A gente teve uma conversa muito séria. Eu falei, eu não tô te pedindo permissão, eu não tô aqui falando, me aceita, por favor. Tô te dizendo que se a gente quiser ter uma relação de mãe e filho, você vai ter que me respeitar. Assim como eu respeito qualquer coisa da sua vida. Posso não concordar com muitas, mas eu preciso de respeito. Porque as pessoas passaram na minha vida, elas têm que me respeitar, porque eu não aceito que ninguém me desrespeite. E aí, a partir disso, a gente ficou uns dias sem se falar. E depois disso, a nossa relação mudou totalmente, assim. Hoje, minha mãe é uma das minhas melhores amigas, assim. Ela me liga pra perguntar de boy, sabe? Quando eu namorava, nossa, faltava pouco carregar ele no colo. Por quê? Porque ela entendeu que ela precisava de um ajuste pra ela poder viver bem comigo.
Porque eu prezo pela qualidade da relação. Então, eu poderia viver como muitos homens gays, por exemplo, vivem, fingindo que aquilo um assunto quase que proibido, não fala sobre aquilo com a família. Poderia. Mas eu acho que isso ia afastar a gente de uma relação real. Então, mas aí entra um ponto também que eu tô falando aqui agora, eu tô meio ouvido. Existe também a questão da pessoa querer e existe também a didática de como fala, né? Porque às vezes a pessoa não vai conseguir também... Você não vai militar, você vai explicar, você vai tal, você vai... Olha, isso aqui pra mim é importante, isso aqui pra mim é essencial. Você consegue lidar com isso? Exato. Você consegue dar... Tem gente que que nem não esse tem a meu amigo facilidade fala que você tem pra trazer essa É questão. que nem esse meu amigo, você gosta de mim, aí você fala assim, pô, isso me machuca. Uhum. Você vai continuar? Cara, é tipo um tapa na cara. Uhum. Né? Agora, se a pessoa vai querer te convencer, Uhum. né, que a visão dela é a certa, você não... E eu aprendi muito. Inclusive, nessa questão de relacionamento, né, conjugal, é tipo de se colocar no lugar da outra pessoa. E aí, quando você se coloca no lugar da outra pessoa, cara, você muda o teu mindset. É um exercício que todo mundo deveria fazer sempre, até na hora de se comunicar. Uhum. Se eu vou falar com ele alguma coisa que eu não gosto, eu tenho que falar como eu me sinto quando ele faz aquilo. Perfeito. E não eu vou apontar pra ele e falar, eu não gosto disso. Perfeito. Porque aí ele vai se defender ou ele vai me atacar. Uhum. Exato. Que é a comunicação não violenta, né? Se todo E mundo quando aprendesse isso, a gente tava feito. Exatamente. Quando a gente comunica o que a gente sentiu, não é questionável. Exato. É o que eu porque é o que senti. te machuca. Pode ser que a sua intenção do que você fez não tinha essa intenção, mas me machucou. Me fez sentir. Me fez sentir isso. Então você não pode virar pra mim e falar assim, não, mas você tá errado de ter sentido isso. Como assim eu tô errado de ter sentido isso? Senti. É. A gente pode conversar sobre o comportamento, mas o que eu senti. Ponto. Exatamente. Eu aprendi muito isso nos meus relacionamentos românticos, assim, de quando eu vou comunicar alguma coisa, eu comunico o que eu senti. Eu me senti também. assim. Eu me E é um senti assim. termômetro também, porque a pessoa que tá do teu lado, ela vai reagir se importando com o que ela te fez sentir ou não. E aí você percebe, opa, essa pessoa, ela tá comigo, porque ela se E importa respondendo a pergunta em me dele, fazer isso sentir. que você tá falando, responde a pergunta dele sobre narcisismo. Porque uma pessoa, por exemplo, narcisista, de fato, uma característica é quando você fala o que você sente, ela faz você sentir culpa por ter sentido. É verdade. Ela não se importa com o que você sente, ela faz você se sentir Inclusive, culpa por ter isso cansa. sentido. Cansa. É. Cansa, você começa a pedir desculpa pela Fica pessoa ter exausto. jogado um copo de água na cara. Desculpa por existir. Desculpa porque eu te irritei a ponto de fazer com que você me Desculpa jogasse. por ter passado na frente do copo e a água ter batido em mim. É tipo isso. É isso. Matheus, a gente tá apaixonado, assim, pelo bate-papo. Parece pra mim uma mesa de bar, né? Dá vontade de ficar aqui chegando ao horas. fim. A gente tá ali, pelo amor de Deus, eu tô calma que tá muito bom. Eu quero te agradecer muito por ter eu que aceitado o agradeço. convite, vindo lá do Rio, enfim, arrumado espaço na sua agenda. Acho que esse episódio ficou muito rico. Muito obrigada. Obrigado a vocês. E aí eu quero te fazer uma pergunta aqui do podcast pra gente encerrar. Claro. Tem alguma coisa que te deixa afoito? Olha, tem bastante coisas que me deixam afoito, gente. A primeira que vem na tua cabeça. Uma coisa que me deixa afoito. Gente feliz, gente sincera. Essa parte mais bonita, né? Mais filosófica. Sim. Me deixa afoito. Mas alguém que consegue dosar todas as partes de si. A parte selvagem, a parte engraçada, a parte curiosa. Isso me deixa afoito. Alguém que eu consigo transitar por todos os temas sem ficar me sentindo inadequado. Isso me deixa muito afoito. Me comunicar com pessoas que são versáteis, nossa, incrível. Então esse episódio foi bem afoito, né? É, com certeza. Foi ótimo. Você falou que parece um bar, que a gente tava num bar. Vamos depois marcar um bar. Vamos qualquer embora, dia. vamos embora. gente. E eu Muda vou pra mudar São Paulo pro Rio. logo. Vou mudar Não, pra vai São pra Paulo. São Paulo. Ah, não acredito. Vou. A gente vai ser amigo. Eu tava buscando Sincero. apartamento lá em Pinheiros, inclusive. Não, eu vou te passar uns corretores depois. Ai, me passa. Vou te passar pra te ajudar. Me Eu quero que passa. você venha logo. Aqui é o lugar pra você. Você vai voar. Já tá voando, né? Eu vou a mais aqui. Amo. Sérgio, gostou do nosso convidado? Eu amei. Matheus, eu já te amo. Eu vou te falar um negócio. Eu adorei o brilho que você tem no olhar. Você é um cara fantástico, de verdade. Ele Quero é. ser teu amigo, se você quiser ser meu amigo. Vamos. Muito obrigado por estar aqui compartilhando esse teu conteúdo muito rico. Com certeza vai ajudar muita gente. E Eu acho que você deve escutar muito isso, né? As pessoas devem olhar pra você e falar, nossa, Matheus, que vontade de ser teu amigo. Exato. Você é uma pessoa, sei lá, você tem uma coisa acolhedora, assim, uma energia de vamos lá, tamo junto, até o fim. Sabe aquele negócio? broderagem. É, cara, ele é uma pessoa que... E você tá com cara de carioca, tá? É? Eu achava que ele era carioca. Eu morei a vida inteira no Espírito Santo, não sabia que você Tá era com cara de carioca. Olha, a gente fica por aqui com mais esse episódio do Afoito. Vem cá, Matheus, me dá um abraço aqui, me dá um abraço.
Ai, gente, que maravilhoso. É um cara maravilhoso.